Amado querido, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos mais uma vez por estarmos aqui nessa manhã. O Senhor nos dá a possibilidade de vivermos mais um dia, nos dá esse presente de vivermos mais um dia, Pai. E estamos aqui nesse encontro para podermos juntos levar as pessoas um entendimento, um conhecimento, junto com uma reflexão de temas tão interessantes do nosso dia a dia, Pai. E hoje estaremos falando sobre a esperança. Então, que o Senhor esteja no controle de tudo aqui, meu Pai, nos dando sabedoria, discernimento, colocando em nossa mente, no nosso coração, aquilo que devemos falar para que possamos, de fato, levar as pessoas a esperança de dias melhores, para que elas possam, meu Pai, realmente despertar aquilo que talvez na vida de muitos já esteja amortecido, meu Pai. Não morto, mas amortecido. Porque sabemos que a esperança ela só morre realmente quando a pessoa não tem mais vida. Então, realmente, para ela não há mais a esperança de resolver seus problemas, de enfrentar as lutas do dia a dia, de ver, talvez, o seu casamento ficar da forma que ela gostaria, a sua saúde ficar perfeita, sabe? Quantas pessoas têm esperança de ficar curada, quantas pessoas têm esperança de casar, quantas pessoas têm esperança de dias melhores, meu Pai. Então, que o Senhor possa nos ajudar aqui a conduzir esse encontro para que levemos as pessoas a se despertar da esperança com consciência e com a tua direção, com a tua sabedoria, em nome de Jesus. E vocês que estão junto comigo e creem nisso, digam amém. 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 Graças a Deus, gente. Então, vamos começar hoje sobre a esperança. Eu vou ler aqui rapidamente, como sempre faço, dando início aqui, o significado da esperança, né? Substantivo feminino, confiança de que algo bom acontecerá. Esperança de se curar, crença de que um desejo se torne realidade. Esperança de casar, algo ou alguém que é alvo de uma expectativa. Virtude que completa as 3 virtudes da teologia: fé, amor e esperança. Muito se diz que a esperança é a última que morre, mas a Bíblia diz que Deus é o Deus de toda esperança. Ele nunca morre. E para aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, o que lemos não é apenas uma palavra, a esperança é um estilo de vida. E para encerrar, a origem da raiz da palavra esperança é a raiz indo-europeia da palavra esperança. É espe, que significa expandir, aumentar, ter êxito, levar qualquer projeto adiante, seja ele de ordem física ou psíquica. Spe dará em latim spes, e daí a nossa esperança. Da mesma etimologia, temos prospere, que significa prosperar, evoluir conforme o esperado, tornar-se próspero. Então, hoje, para dar início a esse nosso encontro hoje, eu vou pedir que o André comece a falar sobre a esperança, um pouquinho, suas experiências, enfim. Fala um pouquinho, André, que você trouxe para a gente hoje sobre esse tema tão interessante que é a esperança. Bom, vamos lá. Esperança, fiquei pensando a respeito, é convicção, é certeza. Quando você tem convicção de alguma coisa. Não necessariamente você tem aquela certeza do que seja. Você tem convicção de alguma coisa. Você tem a certeza de alguma coisa. E eu comecei a pensar sobre isso, e um exemplo que me veio foi um exemplo que já foi dado há um tempo atrás numa palestra sobre esperança, que é quando um pai, né,
coloca uma criança em algum lugar mais alto, abre os braços e fala para o filho, pula. E o filho pula, né? Pula porque ele tem certeza que ele vai ser segurado, né? Ele tem certeza que ele vai cair no colo. Ele não tem medo. Ele não tem, ele não vai titubear. Será que eu vou e a coisa não vai acontecer? E aí, nessa ideia, eu fiquei pensando assim, o que o que faz a gente não ter esperança, né? É quando a gente não tem a certeza, a gente não tem a convicção. E quando a gente não tem a certeza e não tem a convicção, a gente tem insegurança. E essa insegurança é que começa a talvez impedir que eu persiga um objetivo, persiga uma ideia. Deixa eu pensar. É porque eu acho que eu não quero avançar por caminhos que talvez outras pessoas vão explorar, né? Mas Não, mas fica à basicamente vontade. Mas fica à vontade. Fala. Para você concluir o que você está falando, não tem problema. Você não vai entrar com detalhes, mas você pode concluir, não tem problema nenhum. é porque a gente acaba vinculando a questão da esperança muito a Deus, né? A gente confia sem conhecer, né? Mas a gente tem a certeza. E quando a gente começa a trilhar o caminho da fé, quando a gente começa a trilhar alguma caminhada espiritual, se falta na gente essa esperança, se falta na gente essa ideia de esperança, na verdade, a gente está titubeando. Por quê? Você começa a duvidar. E se começa a duvidar, e o ser humano é muito propenso a colocar dúvida, né? Dúvida nas, nas certezas da vida, vamos dizer assim. A vida é muito incerta. Ela é muito, né? A gente às vezes bate na nossa porta em segurança financeira, bate a nossa porta em segurança de saúde, bate a nossa porta a insegurança mesmo, né? Você não ter certeza de que você está seguro dentro da sua casa ou seguro quando você vai para a rua. Mas se isso começa a tomar conta da sua cabeça, isso não vai ficar legal, né? Não vai. Então, voltando à questão da caminhada espiritual, dentro da caminhada espiritual, quando a gente começa a questionar, quando começa a achar que a coisa pode ser diferente, a gente está se afastando da segurança que Deus dá, né, dentro dos dogmas de cada, dentro dos dogmas da vida espiritual, dentro dos dogmas da igreja, a gente começa a se afastar. E a mesma coisa é na questão da nossa vida, né? Se eu não tenho uma esperança de que eu vou vencer, eu vou começar a questionar e isso vai me jogar para baixo nas questões da vida mesmo, né? Se eu começo a pensar que eu vou para a rua e vai acontecer alguma coisa comigo ou com alguém, eu começo a colocar dentro de mim uma insegurança. E isso indireta ou diretamente, na verdade, me afasta do objetivo em que eu posso estar querendo buscar. E esse objetivo tem por trás a esperança. Eu vou pegar a carona no que você falou do exemplo do pai e do filho,
para poder passar a bola para a Adriana, nossa representante da área psicológica, do emocional. Essa questão, Adriana, do pai com filho, então eu entendo que, assim, estava pensando aqui que quando você tem uma criação, né, onde o pai realmente está presente na vida do filho, a mãe, mas eu digo mais o pai, porque o pai passa, né, essa imagem. É isso que eu queria que você explicasse para a gente, se eu estou certo nessa questão, de que o pai é importante por isso. O pai passa mais essa confiança do que a mãe. Eu não sei se eu estou certo, estou errado, mas por isso que é importante você explicar para a gente, porque eu acho que pessoas que têm realmente uma esperança sempre acesa, ativa, aquela pessoa que não desanima, isso está ligado muito a isso, essa criação. Enfim, entra por aí para você começar a falar da parte emocional sobre a esperança e o que você trouxe para a gente hoje. Bom dia mais uma vez. Então, bom dia. É um conjunto, é pai e mãe, né? A sociedade, a cultura traz sempre o pai, né? Mas é pai e mãe. Então, assim, é esse cuidado que nós temos que ter quando a gente vê uma pessoa desesperançosa, sem esperança. Porque talvez não seja aquele momento ali, ou aquele evento, que tirou a esperança dela, mas talvez todo um emocional que ela vem trazendo exatamente da infância, da adolescência, principalmente de insegurança, que essa insegurança ela é trazida, ela vem. Então, eu estou falando isso no nível assim, que existem pessoas que não têm esperança mesmo em nada. Você vai conversar com ela não tem esperança em nada. Como que isso acontece? Acontece, às vezes, no momento em que exatamente esse pai ou essa mãe pede ela para pular, literalmente falando, né? Ela pede ela para pular e ela não, quando ela pula, ela não tem o pai e a mãe, seja na infância ou na adolescência, subjetivamente, tá, gente, que eu estou falando. Então, esse cuidado que a gente tem que ter com essa pessoa que você vê que ela traz inseguranças subjetivas dentro dela. Como assim, Adriana? É uma pessoa triste, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa hostil, é uma pessoa que tem muita raiva. Ela traz esses sentimentos dentro dela. Na psicologia, o sentimento mais forte de desesperança que a pessoa traz dentro dela é a culpa. É esse cuidado que o ser humano tem que ter com esse comportamento de culpa. A culpa é um dos sentimentos mais sérios da saúde mental, das doenças psíquicas. É intrínseco, é dentro do ser humano. Ele vem carregando a culpa, e eu até escrevi uma frasezinha muito importante. O ser humano acha que a culpa trata-se de uma dívida impagável. E ele não consegue entender isso muito bem. Por isso que existe o profissional para estar cuidando e direcionando dessa pessoa desesperançosa, né? Nós estamos falando da esperança, eu estou trazendo para vocês a desesperança. Uma pessoa que ela não consegue ter esperança. Ela tem fé, ela tem Deus, ela vai a uma igreja, ela frequenta alguma coisa religiosa, mas ela é uma pessoa que ela não consegue ter esperança. Às vezes em tudo, às vezes em algumas coisas, às vezes em coisas principais, e ela não tem esperança. Então, o que acontece quando a culpa ela toma conta da pessoa? A culpa, ela, quando não aceita, o ser humano, ela não aceita ser insignificante. Nós somos insignificantes. E é uma das coisas mais sérias que o ser humano não, alguns seres humanos não conseguem entender isso. A nossa insignificância como ser humano. Então, se ela erra, ela não se perdoa. Se ela erra, ela acha que não tem jeito. Se ela falha,
ela acha que aquilo ali, eu traí uma pessoa, eu decepcionei uma pessoa, eu tenho uma dívida impagável com aquela pessoa. Então, para levar para o lado de Deus é a mesma coisa. Quando a gente vai falar de Deus com aquela pessoa, como a André falou, né? Ela está seguindo uma religião, ela tem uma fé, mas ela acha que ela tem uma dívida impagável com Deus. Como, da mesma forma, ela tem uma dívida impagável ou com o pai, ou com a mãe, né? Tem pessoas que o pai e a mãe ferem ela lá na infância, lá na adolescência, às vezes assim, por um abandono. E o que acontece? Ela tem um sentimento dentro dela, só que, vamos dizer assim, de raiva, de hostilidade. Porque a hostilidade é exatamente isso, é você se sentir rejeitada. Então, você se torna uma pessoa hostil. Você está se protegendo das outras pessoas. Então, você tem esse sentimento dentro de você. O que acontece? Você acha que você não deveria ter esse sentimento, mesmo que a pessoa te magoou, te feriu. Aí, o que acontece? Você começa a buscar dentro de você uma resposta dessa hostilidade, dessa dúvida, dessa insegurança, e você não consegue encontrar essa resposta. Porque é um misto dentro de você de sentimentos que te tira toda a sua esperança. Porque quando você está, às vezes, deslanchando, não, vai sim, eu vou conseguir, vai... Não, acho que não. Não, daquela vez não deu certo. Não, quando aconteceu isso, foi a mesma coisa. Então, você não consegue... eu fiz isso. Tem outra coisa que é muita fala. O ser humano gosta muito de... não, olha, não tem jeito. Eu fiz isso, não tem como consertar. Gente, tudo tem como se consertar. É só você parar, pensar e falar, daquela vez foi desse jeito, mas dessa vez pode ser de outro jeito, pode ser de outra maneira. Então, os sentimentos que você tem que se perceber esse sentimento em você, se você tem esses sentimentos. Tristeza, raiva, frustração, hostilidade, insegurança e, principalmente, a culpa. Adriana, eu detectei isso em mim, eu tenho um sentimento desse. Um sentimento desse pode paralisar você na sua esperança. Pode retardar você de conseguir algo que você sonha tanto e que você tem tanta esperança e você não consegue mais ter esperança. Não, agora perdi minha esperança. Não tenho mais esperança quanto a isso. E a esperança é esperar com paciência. Então, você tem que ter paciência com você. E, às vezes, as pessoas não têm paciência nem com elas próprias. Então, tome esse cuidado. Repito, reforço. Não consigo sozinha, Adriana. Não tem problema. Busque ajuda. Não quer dizer que você está desesperançosa hoje, você vai ficar para sempre. Não. Se é um sentimento, você pode tirar de dentro de você. É um sentimento de culpa? Tem como tirá-lo. É um sentimento de tristeza? Tem como tirá-lo também. Então, esses sentimentos que eu falei negativos dentro de nós, falei rapidamente que a gente não pode estar explicando cada sentimento aqui, o de culpa eu consegui explicar melhor, mas cada sentimento desse tem uma história. Então, talvez você não consiga sozinha, mas você consiga sentar, conversar com um profissional, e ali você está trabalhando em você para estar diminuindo isso dentro de você, até mesmo tirando ele totalmente e você voltando com a sua esperança. Nunca perca a esperança, porque sempre existe uma saída, sempre, em tudo. Então, é essa a minha parte que eu quero deixar hoje aqui para vocês. Não sei se me expliquei muito bem, porque é muito rápido, mas espero que possa ter ajudado. Rosinda, a Adriana, ela falou sobre um sentimento muito forte, que é o que eu acho que mais ela falou ali, sobre a culpa. E é interessante que existe um versículo bíblico que nenhuma culpa, nenhuma condenação, nenhuma culpa há para os que estão em Cristo Jesus. E ela falou ali a respeito de muitas pessoas de religião, de igreja, que têm dificuldade realmente de ter a esperança, porque
a fé está ligada, né? A esperança está ligada à fé. E era para que as pessoas realmente da igreja, então, tivessem uma esperança muito forte, né? Na verdade, a gente sabe que não é isso que acontece. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Agora, olha, eu vou ter que dar a Rosinda também 5 minutos, tá, Rosinda, hoje? Porque a Adriana hoje também estourou o tempo dela. Mas hoje é feriado, gente. Então, vamos usar nossos minutos a mais que a gente tem lá no Zoom. Tá bom? Tem 5 minutos para você falar aí, querida. Amém. Esperança é a confiança de que algo vai acontecer. Esperança é crer independente das circunstâncias. Eu fui buscar no hebraico, e no hebraico esperança é tikvá, que é a mesma coisa para corda. Ou seja, esperança é estar amarrado em Deus. A âncora é o símbolo da esperança. É você estar firmado na rocha, que é Jesus. Temos a esperança de um destino final, junto a Jesus, nas bodas do Cordeiro. Em Provérbios 10, 28, diz que a esperança dos justos é alegria. Em Salmos 62, 5, diz que a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Romanos 15, 13 diz: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Ontem, quando o pastor Ricardo falou que o tema seria esperança, instantaneamente veio na minha cabeça um pedaço de um louvor que diz assim: Senhor, tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. E é isso o que a gente tem que fazer. A gente tem que ter essa esperança, essa segurança, se agarrar em Deus quando alguma notícia vem, ou quando a gente está com alguma expectativa, ou de uma cura, ou da compra de uma coisa, sobre qualquer coisa, porque é só nele que a gente vai encontrar respaldo. Quem tem Deus no seu coração está cheio de esperança, porque ele confia no Jeová Jirê, que é o Deus da provisão. Ele confia no Jeová Rafá, que é o Deus da cura. Ele confia no Jeová Tseknu, que é o Deus da justiça. Ele confia no Jeová Shalom, o Deus que o enche de paz. Não tememos, e sim cremos que com Deus as coisas vão dar certo. Eu vou dar um testemunho de 30 segundos, quando eu tive muito doente, que eu fiquei doente 25 meses, e dentro do CTI, 4 médicos disseram que só estavam esperando parar o rim para o óbito. Eu era a única pessoa que tinha a certeza absoluta que eu não ia morrer. Eu dizia que Deus não ia me deixar 2 anos sofrendo para depois me recolher. Se fosse para recolher, ele me levava no primeiro mês. E todos os pastores, todas as pessoas, toda a minha família sempre achava que aquele dia era o último dia que me viam, mas eu tinha uma esperança num Deus vivo, num Deus que tudo pode, num Deus que eu já li na Bíblia, que ele abriu o mar vermelho para o povo passar de pé enxuto, um Deus que ressuscitou Lázaro depois do 4º dia. E eu dizia assim, o Deus que fez essas coisas, a minha doença não é nada para ele, então ele vai me curar. Eu dizia para as pessoas sempre assim, eu estou na escola de Deus, quando eu aprender o que ele quer me ensinar, ele vai soprar e eu vou me curar. E realmente, depois de um diagnóstico de morte num CTI, isso foi na última semana de janeiro. Deus usou o mês de fevereiro, que é o mês mais curto do ano, para restaurar
todas as minhas enfermidades. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu chamo de Pai, meu Abba amado, o Deus que todos os dias renova em mim a sua esperança. E que nós possamos nos agarrar nesse Deus e crer que coisas melhores sempre virão, que a gente desfrute o melhor de Deus nesta vida e que a gente viva o reino, não na sua plenitude, mas que a gente já viva o reino nessa vida, porque esperança e fé estão andando de mãos dadas. Então, não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas se eu não tiver esperança, a minha fé está inconsistente. E sem fé é impossível agradar a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Que ótimo. Gente, para encerrar aqui, eu vou pedir a Miriam antes para orar, fazer a oração final, mas eu queria falar para vocês, acrescentar em tudo que vocês falaram o seguinte: existem, né? Eu vou falar porque aconteceu comigo, então eu posso dizer realmente com propriedade que existem pessoas, tá, que já não têm mais esperança nenhuma. Eu estou falando porque eu já tive, em 1991, eu estava vivendo um momento na minha vida que eu já não tinha esperança nenhuma. Eu só estava esperando realmente a hora que eu fosse morrer, porque eu estava realmente num grau de vício com drogas que eu não conseguia mais ter controle, nem mais esperança que eu pudesse vencer aquele obstáculo. Então, eu só estava esperando realmente o momento que eu ia ter um infarto, porque o consumo cada vez fica maior. Chega uma hora que o seu coração não aguenta, você tem uma overdose, você tem um infarto, você morre, né? Então, eu só estava esperando isso. Só que as pessoas que andam da minha família, elas ainda tinham esperança. Então, uma delas está até aqui com a gente, que é a minha irmã Márcia, que foi que um dia entrou na minha casa e levou essa esperança para mim. E eu fui realmente até uma igreja com ela, e ali eu recebi um acolhimento, né? Não só acolhimento espiritual, mas também emocional. A Adriana falou aqui algo muito importante. A culpa é muito grande. Você traz um peso muito grande emocional dentro de você. Então, a gente tem que realmente pensar em todas... Essa reflexão hoje foi maravilhosa, porque a gente falou sobre todas as áreas. Então, tem que se entender que tanto as pessoas que estão na igreja como as que estão fora, muitas estão sem esperança. Por mais que ela crê em Deus, mas tem algum problema ali emocional, como eu tive meus problemas emocionais, físicos, mas mesmo que a esperança esteja apagada como eu estava, sempre vai ter alguém que vai levar esperança para você, e esse canal aqui, tenho certeza que vai levar esperança para muita gente que já não acreditava que existia a possibilidade de se ter esperança, mesmo quando ela acaba. Porque eu estou falando porque acabou, e ela já tinha acabado em mim. Mas mesmo quando ela acabe, ainda existe a esperança de alguém chegar ali, você, eu, ou qualquer pessoa. Por isso que eu acredito que amar ao próximo como a si mesmo é fundamental. Você se importar com o outro, ficar atento ao outro, para que você leve ali a esperança para alguém que já não tem mais. Então, acho que isso também é legal a gente colocar aqui. E agora eu vou pedir a Miriam para fazer a oração final. Nós passamos só 2 minutos, está vendo, gente? Que bom, falamos à vontade. Graças a Deus. Ô, Miriam, bom dia para você. Você pode fazer a oração final para a gente? E antes da oração final, eu queria que a Márcia dissesse para a gente qual é o tema de amanhã, Márcia, por favor. Amanhã vai ser amargura. Amargura, gente, olha. É de segunda a sexta ou de segunda a sábado? Segunda a sábado. De segunda a sábado. Tá? E amanhã eu tenho umas novidades para falar para vocês, tá bom? Para a semana que vem. Então, Miriam, ora pela gente, por gentileza.
Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Antes da oração, eu quero dizer para vocês que esses temas que estão sendo abordados aqui são temas importantíssimos, porque muitas pessoas que tem pessoas que não caminham com Jesus e outras que caminham, que passam por muitas dificuldades, que estão precisando de ajuda, tá? E às vezes não percebem, né? E tem muitas pessoas frustradas, decepcionadas, porque elas confiaram em coisas, né, materiais, né, no trabalho, no relacionamento, na própria inteligência, e quando alguma coisa não dá certo, elas se decepcionam, ficam frustradas e precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas, né? E então elas têm que procurar ajuda, tanto espiritualmente como psicologicamente, e caminhar e tentar sair do buraco. Eu quero dizer até que tem muito cristão numa situação dessa. Eu já me deparei com pessoas que, assim, que você nem imagina que tem um problema desse. Você olha para a pessoa é uma bênção, né? E você, quando vai conversar com essa pessoa num particular, você consegue extrair dela coisas que você nem imagina. Então, oremos nessa manhã, né? Louvo a Deus por cada um que está aqui, né? Disponibilizando nessa manhã, e agradecer ao Senhor, né, por essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença nessa manhã, Pai. Te louvamos, Senhor, te bendizendo, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Pai. E Tu tens preparado esse momento aqui para cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa manhã especial, pelas pessoas, Senhor, que vivem sem esperança, Senhor. O Pai amado, que estão caídas, que estão, Senhor, frustradas com tantas situações que têm passado, Pai. Mas Tu és um Deus poderoso e eu te peço nessa manhã, toca nessa pessoa, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, manifesta a sua glória sobre essa vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, se existe alguma pessoa aqui no grupo, ou pessoa que vai estar assistindo, Senhor, essa live, Senhor, Pai, que ela seja tocada pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, para que ela venha, Senhor querido, ó Deus amado, buscar em Ti, e se não conseguir levantar, que ela venha sentir no coração de buscar ajuda, sim, Pai, porque Tu tens levantado pessoas, Senhor, tem preparado pessoas para estar, Senhor querido, ministrando sobre as vidas, para estar ajudando, ó Deus, e procurar ajuda, às vezes, não só psicologicamente, mas procurar ajuda espiritualmente também, porque é necessário, Pai. Deus, em nome de Jesus, que Tu venha com Teu poder, com a Tua glória, e que Tu venha, Senhor querido, também tocar nos nossos corações, para que possamos, Senhor querido, estar atentos a pessoas que necessitam de ajuda. Às vezes são pessoas que estão à nossa volta e nós não estamos percebendo, Pai. Deus, desperta, Senhor, esse sentimento em nós, para que possamos estar ajudando, Senhor. Ó Pai, porque muitas das vezes nós criticamos, mas esquecemos de ajudar. Vemos comportamentos em pessoas, conseguimos abrir as nossas bocas para criticar, mas não pensamos assim, será que essa pessoa está com um problema? Será que ela precisa de ajuda? Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos mudar esse nosso pensamento, esse nosso comportamento, e que possamos crescer em Ti a cada dia, ser conosco, dar-nos um dia abençoado, Senhor, esteja na direção das nossas vidas, Senhor, dar-nos um dia, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, gente. Márcia, você pode encerrar aí a gravação para a gente poder só falar rapidamente aqui, dar um recado, por favor?